o oleiro vai trabalhando. E ele é quem sabe para que vai ser cada vaso, não é verdade? Amém. Glória a Deus. E tem vasos para todo tipo. Até os vasos para honra são vasos de todo tipo. Tem vaso que é para água. É ou não é? Tem vaso que é para colocar azeite. Tem vaso que é para colocar perfumes. Tem vaso que é para colocar vinho. Tem o vaso que era para poder colocar o mosto, o vinho. Mas o vaso precisa de se sujeitar à forma e o propósito dele. E, nesse caso, quebrar na mão do oleiro... Tá ligado. Agora você desligou. Pera. Amém. O vaso quebrar na mão do oleiro, irmão, entenda como não suportar a forma. Há quem inicia num processo, né? O varão falou ali, aí eu não posso deixar de comentar. Ele falou, alguns eram para vinho. Na antiga aliança tinha vaso para vinho também, né? Na nova aliança, o vinho que a gente vai tomar é a comunhão no sangue de Jesus. Porque as orientações, né, encerrou, né? Na antiga aliança havia bebida alcoólica. Na nova aliança, entendendo que a nova aliança começa depois da ressurreição, tá, irmãos? Então, o vinho que o Senhor toma na ceia ali, ele toma ainda na antiga. O vinho que ele transforma no casamento, ele ainda toma na nova aliança. As orientações são para aqueles que querem ser líderes, o episcopado, o pastorado, não pode beber vinho. Está escrito. Só que talvez alguém encrespe assim, mas os diáconos está dizendo que é para não ser dado a muito. Então quer dizer que o diácono podia pouco, ele está numa transição cultural. Aqueles diáconos daquela hora vinham do momento em que eles tinham a permissão. A gente já vive num momento de aperfeiçoamento. Porque a vontade do Senhor, conforme está escrito em Hebreus, é que os pastores, eles têm que viver a fé a qual aqueles que são conduzidos como rebanho devem imitar. Então, se tem uma proibição para o pastor, tem uma proibição para o rebanho. Então, o vinho que a gente toma hoje é o vinho da alegria da salvação. É a alegria da salvação. E até o texto, né, que muitos confundem. Exatamente. Porque há quem diga, mas não está escrito, pastor, bebei. Agora me mostra onde que está escrito. Não está escrito. É porque não está escrito. Exatamente. É porque não está escrito isso. É uma deturpação desse versículo que começa com uma ordem expressa. Começa, não vos embriaguei com vinho. Não é bebe, mas não embriaga. Não é não vos embriagueis com vinho. Em que há contenda e dissolução. Aleluia. Enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo não embriaga. O Espírito Santo, ele renova, ele restaura. O Espírito Santo, ele te adota. Ele te traz a legitimidade da sua filiação com o Senhor. Porque filho de criação todo mundo é, não é verdade? Mas quem tem parte na herança é o legítimo. E a gente precisa do espírito de adoção de filhos para isso. É ele que testifica no nosso espírito que somos. O pessoal tá bom de Bíblia aqui. Eu começo o versículo e os irmãos completam. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, é muito bom isso ficar claro na nossa mente que a revelação é uma só. É de Gênesis a Apocalipse, mas é progressiva. Nós estamos aqui, nós estamos pós-Atos dos Apóstolos. É dali para lá que a gente toma por referência de vida. Dali para trás, a gente toma por referência de aprendizado. O que foi agradável, o que foi desagradável, o que foi permissão e o que foi vontade de Deus. Tá bom, irmãos? Porque o Senhor, nada acontece sem que o Senhor permita. Ele é soberano. Mas nem tudo que Deus permite
Ele quer. Ah, mas Deus não é soberano, pastor? Que a gente tem essa mania, né? De dar a resposta do Adão ou da resposta da Eva. A do Adão, quem lembra qual é a resposta do Adão? A culpa é do outro e de Deus. A mulher que tu me deste. A mulher que tinha por referência aquele homem, peraí, se ele não assume sua própria culpa, então eu tenho que seguir o exemplo, eu não posso assumir a minha. Mas se ele já falou que foi eu, já falou até que foi o Senhor, para quem que eu aponto? Foi o diabo. Assuma as suas responsabilidades. Hein? Tudo de mal que a gente sofre é ensinamento de demônios. Mas quem faz, melhor, quem fazia, éramos eu e você. Feitiçaria é obra da? Prostituição é obra da? Homicídios, obra da? Ensinamento de quem? De demônios. Mas quem vai fazer é a pessoa. Então, na hora que vem a cobrança, se você quer o perdão, se você quer ser participante da graça, assuma a sua responsabilidade, porque se arrepender é isso. E não tem outra entrada. Não tem outra entrada para o corpo de Cristo, não tem outra entrada para a igreja, não tem outra entrada para a graça. O estreito é esse aí. O Senhor fala que se você não chegar como um menino, o que é menino? Não sabe nada. Se não nascer de novo e chegar menino, Jesus é quem fala, você não consegue enxergar o reino de Deus. E quem não enxerga não entra. Aí você pode imitar uma fé, você pode simular uma comunhão, mas viver as promessas de Deus e passar por essa renovação, viver essa novidade de vida, saber quem que você é somente na beleza da santidade de Deus. O salmista falou, Senhor, nós te adoraremos na beleza da sua santidade. O Senhor, Ele tem vontade boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Aleluia! Mas a gente precisa de discernir isso para viver isso. E entendendo que a gente não tem como a gente ajudar nesse processo. Tem como a gente se posicionar para que essas bênçãos e essa transformação nos alcance. É o que vocês foram chamados por Deus para fazer aqui nesse lugar. Pastor, mas eu já passei os 9 meses e etc. Fica na posição. Se o seu tempo excede os 9 meses, é porque alguma disciplina você precisa de ser aprovado ainda. Alguma disciplina. O Senhor não aperta a prova, não. Se você não passou numa prova, Ele só te aplica a mesma de novo. É ou não é? Glória a Deus. Passa. É só passar na prova. Lembrar do que o Senhor falou para o Caim. Faz bem e será aceito. Irmãos, abram comigo em Hebreus, no capítulo 12. Carta aos Hebreus, no capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Amém. Amém. Versículo 12 em diante. Após o autor aqui trazer um ensinamento a respeito das repreensões, das correções e de quanto que a gente tem dificuldade de lidar, né, com uma repreensão,
quando alguém chega e nos corrige. Aqui até o versículo 11 está falando disso. Está animando aquele que ouve de que quando você é corrigido em algo, aquele que é instrumento de correção quer o seu bem. Aqui está colocando na posição do pai, que está dizendo que o pai, vamos ler, versículo 5 em diante. Amém. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? É o pai. Se ele está tratando você com exortação, com uma chamada de atenção, essa atitude é uma atitude de um pai para com filhos. O Senhor, ele vai usar, somos nós, somos uns aos outros. Os pastores, os missionários, os irmãos, os líderes. Deus vai falar com você, na hora de exortar, ele vai usar alguém. Agora, como é que a gente se comporta quando isso acontece? Argumento convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido. Então, quando eu tiver um pastor aqui e está falando um negócio que é ali dentro, um missionário, uma missionária, quando tiver alguém postado aqui, um irmão, às vezes o irmão vai ler um versículo no devocional de manhã. Ele nem sabe de nada da sua vida. O que você aprontou de noite? O que está passando dentro da sua mente? Mas o irmão lê um versículo e aquele trem te incomoda ali no íntimo. Esse cara está falando, né? E o irmão recebe. Se tiver te chamando a atenção, se tiver te moendo ali, então é ali que tem que moer mesmo. Lá em Jó, está escrito que o Senhor, ele é quem abre a ferida. E é ele que fecha. Tem coisa que para poder se expurgar para fora, tem que fazer um corte. E a gente às vezes esconde umas impurezas, né? A gente esconde uns furúnculos, vamos falar no português? Tem convicção que a gente carrega e não solta de jeito nenhum, que aquele trem não combina, não casa, não aliança com o evangelho, mas a gente quer carregar aquele trem ali. Não, mas isso aqui, e fica ali. Você não põe para fora, você não fala para ninguém, mas aquele que sonda coração e esquadrinha mentes, aquele ali, o Senhor, ele vai pegar alguém que esteja apto e vai abrir a boca daquela pessoa. Então, vou voltar a repetir, filho meu, não despreza a correção do Senhor. E não desmaia, não desanima quando for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita o que recebe por filho. Porque se é filho, não vai viver de qualquer jeito, não. Romanos capítulo 11, considerem, pois, a bondade e a severidade de Deus. Bondade para com os que permanecem, severidade para com os que se perdem. E ambas as ações de Deus é amor. Porque o perdido precisa de quê? Para ser encontrado? Severidade. Ele tem que entender que está perdido. Ele vai se arrepender de quê? Se a gente ficar alisando. Vamos aprender com o Pai. Por isso que é bondade para com os que permanecem, severidade para com os que se perdem. Quem de nós aqui, no dia que o Senhor nos chamou, ele veio alisando demais, pegou pela orelha, irmão? Foi pela orelha ou não foi? Eu não queria. Você queria? Queria nada. Foi no desespero, no desamparo, é que você reconheceu, não, eu preciso. Ele está certo, eu estou errado. É com correção que a gente se posiciona como filho, como homem. Como homem. Se suportam a correção, versículo 7, Deus trata vocês como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Nós estamos lendo a mesma Bíblia aqui, irmão? Isso, amém. Nós estamos lendo a mesma Bíblia, né?
Então está aqui, que filho tem que o pai não corrige? Mas se estão sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então são bastardos e não filhos. Aí a gente que decide. Filho é o obediente. É o que entende quando vem uma repreensão. Essa era para mim mesmo, Deus. É o que quando o Senhor te confronta. E como é que ele vai nos confrontar? Às vezes eu só aceito ser confrontado pelo pastor Zéias. Se for o líder Beltrano, para mim não tem autoridade. Então, errado está quem, irmão? É quem rejeita. É quem rejeita. E às vezes para trabalhar no seu ego, ele vai te consolar na boca do pastor e vai usar um irmão para poder te repreender. Glória a Deus. O que importa é que a gente se posicione como filho. Não importa de quem venha. Se é para mim, não dá a resposta de Adão. Larga a resposta da Eva da boca. Assume. Assume os seus B.O. Não precisa de esticar assunto. Só amém, irmão. E vai pedir perdão para Deus num canto ali. Vai se entregar. Isso é adoração. Isso é adoração. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem. É escrito aqui. Todo mundo teve um pai aqui, né? Alguns o pai não estava presente, mas teve alguma figura de correção na vida. Teve ou não teve? Alguma figura. E aqui está escrito, porque nós tivemos um pai como a carne que corrigia. E a gente reverenciava isso. É ou não é? Às vezes não o de sangue, mas aquela figura que você abaixava a cabeça como alguém que te corrigisse, essa pessoa você reverenciava. Pode ver que tem gente que não respeita ninguém, mas tem uma pessoa que abre a boca e ela baixa a cabeça. É ou não é? Então, aqui o autor aos Hebreus está nos chamando a atenção. Se você consegue eleger alguém para respeitar, um ser humano, que dirá o Pai eterno? Porque essa teimosia em resistir a Deus, de querer colocar Deus numa caixinha, num quadrado, se for assim é de Deus, se não for assim não é. Vamos continuar aqui, vamos saltar para o versículo 11. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. A correção te chama a um exercício de fé. Porque se você é chamado a atenção em algo que te cabe, e você, nesse momento, é chamado ao arrependimento. E o arrependimento vai exigir um exercício de fé. Que exercício é esse? Deixar aquilo, reconhecer aquilo, apresentar diante de Deus esse arrependimento. E é para não fazer mais. Mas eu não consigo, é um exercício. Esse fruto pacífico de justiça é nos exercitados na correção. Se o seu exercício após uma correção é fugir dela, é rejeitar ela, é falar que... Porque há um exercício. Vem a correção, algum exercício você vai fazer. A maioria de nós quer correr dela. Porque não é saboroso uma correção, não, irmão. Como o texto diz, parece que é para tristeza no começo. Você fica... quando você é pego, cabisbaixo. Lembra do Davi.
Estava tudo resolvido, ele parecia que estava arrependido de tudo. Chegou Natan, ô Davi, tinha um varão que tinha um rebanho, ele tinha só uma ovelhinha. E aí veio um outro que tinha um rebanho e tomou aquela ovelha dele na força e ainda matou o varão ainda. O próprio Davi se indigna, vamos corrigir ele. Vamos corrigir, esse homem ele tem que pagar, é dobrado, é triplicado, é quadruplicado, esse homem tem que sofrer. Esse homem é digno de morte. E aí o profeta fala, é você, Davi. É você que é esse varão. Quem lê o texto vê que ele cai a ficha na hora. O que eu fiz? O semblante dele, a correção quando vem, não parece ser de alegria, senão de tristeza. Mas tem a garantia. Ela vai produzir um fruto pacífico, um fruto de justiça. Amém. Mas para quem se exercitar. Amém. E quanto mais a gente acumula, irmãos, coisas a serem corrigidas, mais tempo a gente perde na vida. Quanto mais a gente se exercita em corrigir aquilo que Deus está nos chamando a corrigir, mais tempo a gente ganha para desfrutar as bênçãos de Deus além da eternidade. A eternidade, para quem está bem posicionado, para quem está santificado, é garantia para a gente. Mas o Senhor nos chama a viver e desfrutar de bênçãos aqui. Então a gente precisa de ser exercitado nisso. E aí, continuando o texto, portanto, tornem a levantar as suas mãos cansadas, seus joelhos desconjuntados. Façam veredas retas, direitas para os seus pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Porque quando você está caminhando reto, está se empenhando nisso, ainda que cansado do chicote. E aqui nós estamos falando da correção, né? Que falou que ele açoita se o filho estiver falhando. Porque falar conosco o Senhor fala o tempo todo. Antes de você fazer uma lambança, você ouviu que não era para fazer. É ou não é? Você não consegue. Você ouve. Não tem ninguém aqui que na hora que foi lá começar a fazer a lambança, não ouviu ali dentro. Não faz isso. Uma voz suave, uma voz mansa. Desobediência. Essa é a semente que o primeiro Adão deixou como herança para cada um de nós. E a gente precisa de rejeitar isso. Quanto mais a gente dá ouvido à voz de Deus, à voz do Espírito para nos conduzir, menos correções. Porque a voz dele já nos conduz no caminho reto. A gente não vai precisar de manquejar. A gente não vai precisar de ficar desconjuntado. Mas se precisar, levanta de novo as suas mãos cansadas, seu joelho desconjuntado. E segue no caminho reto. Porque se você fazer isso, tem gente que estava mancando atrás de você, porque em qualquer atitude que a gente toma, a gente conduz pessoas. Um ser humano conduz sempre pessoas. A pessoa pode se achar solitária. Tem alguém que está te vendo. Aleluia. Tem alguém que está te tomando por referência. No bem que você faz e no mal que você faz. Mas se você estiver fazendo um caminho reto, até o que estiver mancando atrás, por estar seguindo a você, vai encontrar caminho direito. Isso é ser luz. Isso é ser sal da terra e luz para o mundo. Sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por ela muitos sejam contaminados. Irmãos, nós vamos encerrar por aqui.
paz com todos. Às vezes tem alguém que não quer ter paz com você. Esse problema está na pessoa. Você não pode começar a se exercitar nisso. Da sua parte, tem que haver uma disposição para ter paz. Até com quem não quer ter paz com você. E isso não é com insistência, isso não é com fofoca. Ah, você viu que eu fui lá, eu até pedi desculpa, né? Mas o cara não... Isso é postura. Isso é postura. Porque até quando a contenda ou o contendeiro chega até mim, se eu estou com uma postura de alguém que tem paz, aquilo se apaga ali. Se apaga. Se encerra ali. A pessoa vai reconhecer que não convém seguir com aquilo. Sigam a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. A gente já falou de santificação aqui muitas vezes. Santificação não é perfeição. Perfeição é na glória. Quando formos glorificados, quando a gente receber um novo corpo. Glória a Deus. Quando a gente for transformado, perfeição é lá. Agora, a santificação é o exercício, é a obrigação de todo discípulo de Cristo, de todo que o Senhor toma por filho, de todo que se posiciona. Essa é a santificação. A vida com Deus no presente, o nome que se dá é santificação. Eu vou repetir. No último culto nós falamos, foi salvo quando você se arrependeu? Passado, justificação, você foi justificado. Você é chamado de justo, não é pela sua justiça, nem eu pela minha. Mas quem foi justificado pelo único justo, o nome desse é justo. Amém. Porque não tem condenação sobre ele. Isso acontece lá no arrependimento. E esse é chamado a ser salvo no presente. Então, você foi salvo pela justificação. Mas no presente é santificação que te mantém na posição de salvo, de filho de Deus. E se santificar é isso. É desfrutar da liberdade que você não tinha. Quando você tinha condenação, quando você estava condenado, perdido no mundo, escravo dos seus pecados, dos demônios, da influência maligna, quando você ia lá buscar o trem chorando às vezes, agoniado, angustiado, eu não quero, não posso gastar esse dinheiro. Você ia arrastado, você não queria, eu não queria. Isso é escravidão. Quem foi justificado e solto disso, das cadeias das trevas, ele não pode falar que, o senhor sabe, né? O inimigo é sujo. Quem foi liberto, irmãos, quem foi justificado por Cristo, retrocesso é decisão. Agora, santificação é a sua defesa. Porque o que é santificação é se separar. É reconhecer que se você flertar com a influência do pecado, você vai ceder. Se você der vazão para os pensamentos pecaminosos, você vai ceder. Se você der vazão para as conversas inconvenientes, você vai ceder. Você vai ceder. O espírito está pronto, Jesus disse, mas a carne e pecado não é vitamina, não, tá? A carne é fraca. Então, se ela é fraca, o que eu vou fazer? Eu vou enfraquecer ela mais. Eu vou matar ela todo dia. E santificação é isso. É reconhecer que nós fomos livres de quê? Justificação? Livre da condenação do pecado. Mas a influência do pecado ainda nos rodeia. E é a santificação que nos mantém livre da influência. É decisão. É eu que decido me santificar. A influência está lá. Eu vou resistir à influência. Resistir, pois, ao diabo. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Só que antes de resistir ao diabo, o que está escrito?
Sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando eu me arrependo lá, eu estou me sujeitando, reconhecendo que era eu o problema. E que eu preciso do Senhor. Me perdoa, Deus. Aí você vai se santificar, eu vou me separar, eu estou me sujeitando ao Senhor. O que é do Senhor para mim, eu quero. O que não é, eu vou resistir. Amém. Quem vai fugir de você é o diabo. Quando a pessoa se postura bem na santificação, e não tem a ver com o terno, não tem a ver com a mulher com o saiote, tem a ver com uma postura de vida, de entender que é você que decide. Satanás ele vai continuar fazendo o papel dele, vai continuar exercendo influência, porque a presença do pecado, a promessa é para a glória, da gente ser livre da presença, da glória, da gente ser livre da presença do pecado. Então, condenação foi livre, foi justificado, é pilha, né? Da condenação você foi livre porque foi justificado. Da influência você permanece livre porque se entrega à santificação. E da presença do pecado, que é o que a gente anseia tanto, não é verdade? Isso é na glória, irmãos. Há pessoas que para a glória de Deus caminham como se já a influência nem as tocasse. E quem são esses? Aqueles que são exercitados na santificação. E cada um de nós pode ser um destes, os quais o pecado rodeia, mas não influi. Amém. Glória a Deus. Isso é uma decisão sua, então se santifique. Leia mais a Bíblia. Ore mais. Se a sua carne ainda grita, jejua. Aleluia. Não queira dar jeitinho, não. Ah, eu vou ficar descalço, não sei quanto. Qual que é o propósito? Se Deus te falou, faça. Se não, se você acha que é alguma barganha, eu vou fazer um negócio assim, um assado e... Não, é um combate. Ensina para sua carne quem é que manda. Ensina para ela. O jejum é bom porque a maior necessidade da nossa carne é o quê? É comer. Não é droga, não é sexo. A maior necessidade dela é comer. Se você consegue educar, né? Falar para ela quem é que manda, que hora que ela come, que hora que ela não come, quando ela vir querer fazer gracinha, te jogar aquelas ideias, você é assim mesmo. Vambora lá. Isso é doce, você é, não tem jeito, você é. Quando ela vier com essas conversas fiadas, você tem força espiritual para poder falar com ela. Que tem dono. E não é você não, filho. Que tem dono, tem um Senhor. Não sou eu e nem é você. É o meu libertador, é meu salvador, é o meu Deus. É Jesus, o Cristo. Aleluia. E essa santificação é que vai nos conduzir a ver essa decisão, essa postura, é viver essa fé que vai garantir aquele que perseverar até o fim, será, e é o futuro. Então pela santificação, entregando a vida todo dia, negue-se a si mesmo e tome todo dia a sua cruz. E quem fizer isso até o fim, está garantido que no futuro a transformação, a salvação. E eu vou falar como o João falou, filhinhos, eu falo isso para que não pequem. Mas se porventura pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai. Então a chamada aqui hoje é para que vocês, a cada dia mais, assumam as suas responsabilidades e continua lutando. Santificação é isso, é lutar contra o seu inimigo mais próximo, é a sua carne. Se você está posicionado em Cristo, está você
O Espírito de Deus está habitando, assentado no seu espírito, no seu íntimo, e você sabe disso. E se você foi batizado pelo Espírito Santo já, você está envolvido pela presença de Deus e Ele te conduz ainda. E Jesus, Ele faz uma promessa: eis que eu estou com vocês. Quando? Todo dia. Até quando? Até terminar a história. Até a consumação da história, consumação dos séculos. E vai estar dizendo em Salmos 34, se não me falha a memória, que o anjo do Senhor, quem é o anjo do Senhor? É o Cristo, exatamente. Se acampa ao redor daqueles que o têm. Deus por dentro, Deus revestido, Deus ao lado. Ao derredor, é ao redor do redor, né, irmãos? Tá vendo a distância que o inimigo toma? Ao redor do redor está ele imitando, né? Ele não é um leão. Como um leão. Tentando chamar para fora. Se você não pôr o pé para fora, ele não tem acesso. Se você não pôr o pé para fora dessa santificação, o inimigo não tem acesso. Ele não tem autoridade de tocar dentro. Para aquele que está santificado nessa posição. E ainda que brame, ainda que ruja, ainda que tenha exército, e tem, ele convenceu 1/3 de criaturas celestiais. Tem 2/3 combatendo ao derredor com ele. É o meu e ao seu favor. Conforme disse Eliseu, mais são os que estão conosco do que os que estão com o mundo. Como disse João, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então você dá conta, em Cristo você consegue, irmão. Em Cristo você consegue. E essa é a palavra que o Senhor nos trouxe hoje. Um chamado a um posicionamento de santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. E aqui nós estamos aplicando na nossa vida pessoal. Agora, quando você se posiciona, quando você está andando nessa fé, com essa atitude de fé, você vai demonstrar Deus para o outro. Então, esse ensinamento é de duplo significado. Se você perseverar assim, você vai ver Deus na glória. Agora, se você perseverar assim também, as pessoas verão Deus na sua vida. Agora, sem essa santificação, ninguém, nem você, nem ninguém vai enxergar Deus na sua vida. Então, se posture. Não fica tentando arrumar jeitinho, método, mandinga gospel. É atitude, é vida. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, eu vou fazer uma breve oração, já vou orar aqui também pelo nosso alimento lá em cima, que eu vou subir para poder jantar também. Amém? Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Porque o Senhor se revelou a nós aqui nesta noite. Espírito Santo, é o Senhor, que um dia nos resgatou, nos chamou, Pai. É o Senhor que tem nos ensinado, é o Senhor que tem nos corrigido, nos repreendido. E nós reconhecemos que precisamos, Deus, precisamos da sua correção, precisamos, Senhor, de sermos colocados em caminhos retos aos quais nós não perseverávamos antes. Senhor, nós somos gratos a Ti. E junto, um com o outro aqui, nós nos entregamos. Fala conosco, Senhor, ensina-nos. E nós vamos aprender, e nós vamos caminhar, e nós vamos avançar, e vamos parar também aonde o Senhor quiser que a gente avance, que a gente prospere e que a gente pare. A sua vontade somente, Pai. Nós queremos seguir, nós queremos viver. Senhor, manifesta a Tua glória em nossa vida. Transforma o nosso mais íntimo, Senhor. Nessa noite nós entregamos aqui os nossos anseios, as nossas convicções mais profundas. Tudo aquilo que a gente achava que não dava conta, tudo aquilo que a gente estava escondendo de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Nesta noite, nós liberamos aqui o acesso
acesso, não que o Senhor não possa, mas o Senhor é manso, é humilde. O Senhor nos convida a abrir porta por porta para que o Senhor entre. E nessa noite, Pai, nós abrimos todas as portas. Toca em nós, Senhor, e opera. Muda as coisas de lugar, se preciso, aqui dentro de nós. Porque a nossa casa, a nossa vida, o nosso corpo é morada sua. E nós nos sujeitamos ao Senhor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça e que a salvação de Jesus Cristo, nosso Senhor, que a comunhão do Espírito Santo e o nosso amor gerado em Cristo seja conosco eternamente. Amém. Amém. Senhor, abençoe o nosso alimento também. Nós dedicamos, entregamos esse culto ao Senhor aqui no nome de Jesus. Abençoa as mãos que doaram, as mãos que se envolveram na produção daquele alimento aí, em nome de Jesus. Que eles venham a alcançar prosperidade, que sejam frutíferos para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Aleluia.